Olá, minha gente querida, olá, bom dia. Você que está em casa, você que está no trânsito, você que está em sua empresa, em qualquer lugar desse planeta. Afinal de contas, a Antena 8 FM, agora 87.9, chegando aí onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet. E estamos também no YouTube do Tudo Bendito. Chegue, fique em casa, pega o seu cafezinho, hoje está friozinho por aqui em Caraguatatuba, pega o seu cafezinho, o seu chazinho, o que você gostar e fique conosco. Estamos aqui do ladinho do Adilson de Moraes, o nosso locutor e técnico também, nos auxiliando aqui nos equipamentos eletrônicos. E sabemos que em qualquer lugar desse planeta, o nosso querido diretor Fábio Ferreira também está por aí aprontando coisas boas pra gente. Olá, Fábio. E queremos também mandar um abraço gostoso para a nossa produtora Beth Duval, que está sempre ligadinha conosco, a nossa Patrícia Paradiso, que agora há pouquinho acabou de comandar o Jornal da 8. Tivemos aqui em Caraguatatuba durante alguns dias, quase que uma feira, né? Nós tivemos aí estandes diversificados com vários empresários e com pessoas que estavam ali também fazendo muito network. E a Dani estava lá com a sua empresa, representando muito bem a energia solar. Ela que é empresária da Termo Energia Solar e Termo Ar-Condicionado. Ela é empresária e empreendedora há 9 anos, minha gente. E ela tem a formação em gestão administrativa e comercial. Ela atua também com o companheiro dela, que também é parceiro. Isso é tão bom, né? Tão gostoso quando a gente tem aí o nosso braço direito, eu digo que sempre amplia, as nossas possibilidades. E Dani é esposa e mãe de 2 adolescentes. Aquela história do se vira nos 30, porque tem várias atividades aí. E ela, como eu, olha que coisa bacana, ela também é apaixonada aí por viagens e naturezas. Eu digo que eu estou sempre com a minha mala pronta e Dani é dessas também, pelo jeito. Dani, seja bem-vinda aqui ao nosso Tudo Bendito, querida. Apresente-se aí aos nossos queridos ouvintes também. Eu digo que são também pessoas que estão aí nos vendo, né? Porque é possível nos assistir pelo Facebook. Bom dia, Ana, bom dia, Dilson, bom dia a todos. Que prazer estar aqui com vocês, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Que legal, que delícia esse momento. Eu acho bem bacana a gente abordar esse assunto que está bastante em pauta, né? Muitas dúvidas. É algo que, embora agora já não é tão novo, porque tinha muita gente desconfiada, é algo que está no momento chave, então surgiram muitas dúvidas e tudo ao mesmo tempo. Então a gente está aqui para prestar mesmo o nosso melhor, para servir a comunidade, as pessoas, trazendo informação, trazendo esclarecimento, porque a tomada de decisão, ela depende muito do nível de conhecimento que a gente tem para a gente poder tomar uma decisão acertada, né? É uma decisão estratégica que a gente fala, no mundo dos negócios. Olha, eu quero só esclarecer que tanto eu quanto o Dani, nós estamos arriadinhas de resfriado, de uma gripezinha, porque, gente, eu peguei aquela chuva na saída lá do Empreenda. Eu quase saí nadando, eu sou muito ainda neófita aqui na cidade, eu não conheço os nossos caminhos melhores e peguei uma chuva boa. Então, assim, nós acabamos nos resfriando. Então, vocês nos perdoem qualquer imprevisto que haja ao longo da entrevista, perdoem-nos. Mas vamos lá, Dani. Dani, me diga uma coisa, eu sempre gosto de saber como é que você chegou a essa atividade atual, como é que você chegou a querer trabalhar com a energia solar. Então, há 9 anos, a gente vai fazer 10 anos agora, que a gente vai completar de empresa estabelecida, constituída na cidade de Caraguatatuba. E há 4 anos atrás, a gente decidiu que também iríamos investir nesse setor de energia solar justamente pela promessa do setor. Ainda estava muito cru, mas já havia uma promessa muito grande, porque não é algo que veio como um modismo, é uma revolução na forma de produzir energia. E juntar o fator sustentabilidade, que é uma pauta de interesse nível global, vender uma coisa que... Porque sempre me trouxe um pouco de peso na consciência a questão do ar-condicionado, porque a gente sabe que o ar-condicionado, especialmente os antigos fluidos lá que usava-se o R22, ele é extremamente nocivo à camada de ozônio, inclusive para descartar você tem que ter um cadastro no IBAMA, enfim. Isso me trazia um certo peso na consciência, saber que o nosso produto, que a gente vendia, de certa forma, agredia o meio ambiente.
Eu falava, poxa, a gente vende algo que traz conforto, claro. Lógico que depois veio aí o fluido R410, que é um fluido ecológico, tudo. Mas mesmo assim, a gente sabe que o ar-condicionado, ele não deixa de ser prejudicial, né? E você trabalhar com algo que é prejudicial para o meio ambiente, fala, poxa, eu tô trazendo conforto, mas ao mesmo tempo prejudicando. Eu falei, puxa, se a gente puder, porque eu tenho muito amor pela natureza e isso é muito verdadeiro. Eu sei que, assim, o fator sustentabilidade, ele é muito usado para marketing hoje, infelizmente. Tem gente que usa só para fins comerciais mesmo. Mas existem os verdadeiramente apaixonados pela natureza, e eu sou uma. Então eu falei, poxa, se eu puder entrar numa área que realmente a gente vai trazer benefícios para o nosso planeta e ao mesmo tempo ajudar de fato as pessoas a economizar, vai ser uma sacada de mestre. E aí entramos. Aí foi todo um preparo, né? Formação, o meu esposo, que é o nosso supervisor técnico, o nosso engenheiro-chefe, que é formado pela PUC Campinas. O meu marido, ele foi se qualificar, fez cursos em USP, em Unicamp, aí a gente qualificou toda a nossa equipe. Então, o estudo, ele tem que ser, assim, o preparo para você realmente decidir atuar em uma área, porque infelizmente existe muito aventureiro, né, Ana? O pessoal pega, faz um cursinho e pronto, já vai lá se aventurar, e a gente tem corrigido muitas falhas de sistemas desse tipo de pessoa. Vai fazer algo, você tem que fazer com excelência. Senão, não faz. Se prepara, se qualifica, busca todas as informações, busca ser o melhor naquilo que você faz, busca chegar num nível de autoridade. Nós ministramos aulas também. E foi isso que a gente buscou. Então, foi um preparo intensivo e nós decidimos, há 4 anos atrás, também atuar aí na área de energia solar. E hoje, a gente está aí, com a graça de Deus, conseguindo uma autoridade na nossa área e conseguindo fazer bastante trabalho. Agora as demandas aumentaram bastante. Isso é muito bom, porque nós sabemos que você hoje, você tem um protocolo de que daqui a pouco isso vai ser uma exigência, vai ser natural, normal, né? Existe todo um trabalho aí de que a ecologia, todo o processo da natureza, ele tem que ser bem cuidado. Senão, nós não sobreviveremos, nós fazemos parte desse meio ambiente. As pessoas falam assim, o meio ambiente, como se fosse algo fora, externo, e não é. Nós estamos dentro, né, nesse processo aqui. E eu ouvi falar da energia solar, quer dizer, da energia não, da sua empresa, indo lá na Zanola, na Renata. Ela falou, vai ter um curso aqui amanhã, né? As pessoas vão ser capacitadas, olha que bacana. Eu falei, olha que interessante. Quer dizer, você ter na sua cidade, né, essa capacitação, isso é bem bacana, né, Dani? Isso facilita aí o pessoal que quer empreender nessa área. E, Dani, diga uma coisa, como é que funciona? Porque as pessoas... eu já vi reportagens, né, onde as pessoas têm lá o que seria o quadro de luz, onde tem lá, você mede lá a sua captação, você tem também o relógio, né, onde marca a sua utilização da energia. E você tem, com a energia solar, é uma forma diferente, é um sistema diferente, que inclusive você pode armazenar e depois até revender, se você tiver uma sobra. Como é que funciona esse processo, então? Como é que funciona o crédito de energia solar? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço, sim, para a Renata do Zanola, uma querida. Gente, a Renata é demais, né? E sim, as nossas aulas, elas são ministradas lá, as turmas do curso de instalador fotovoltaico, e também a nossa sala comercial de atendimento é lá dentro do Polo Zanola. Importante também ressaltar isso. Então, abraço, Rê. Então, sobre os créditos, funciona assim. Vamos supor que você contrate um sistema para gerar 1.000 kW, tá? E você produziu os 1.000, só que você só consumiu 500. O que vai acontecer com esses 500 que sobrou? Ele vai ficar como crédito para você, ele vai ser injetado, armazenado, creditado na rede da concessionária. Quando a gente usa a palavra injetado na rede, significa que a rede da concessionária está armazenando, está guardando esse crédito para você. Ela armazena, mas o crédito é seu, esse quilowatt que você produziu, ele te pertence, ele só fica armazenado na rede. E aí, quando ele é reutilizado? No momento em que você tem um consumo maior do que a sua produção. Aí, aquele crédito, ele volta para amortizar aquele consumo excedente. E aí, esse equilíbrio acontece entre produção e consumo no decorrer do ano. Agora, para vender crédito, aí precisa ter concessionária ou cooperativa. Você não pode produzir créditos para vender.
A não ser que você tenha uma cooperativa ou uma concessionária. No geral, nesses que a gente faz, que são sistemas on-grid, o crédito ele funciona para ficar de crédito para o próprio produtor. Exatamente. Sim. Isso quando a gente fala da possibilidade da cooperativa, isso não é impossível se organizar numa cidade como Caraguatatuba. Você pode se organizar para até poder depois vender mesmo, repassar, dependendo até onde eu saiba, quando eu mexia com cooperativa, lá no Rio, nós precisávamos em torno de 20 pessoas. Então, assim, se a gente pensar bem o número de pessoas que já estejam utilizando na cidade, talvez seja possível. Então, assim, é uma coisa a se amadurecer, né, futuramente, que é bem bacana. Já que nós estamos falando de energia, vamos mandar um abraço aí para o nosso querido Biruta, o nosso Anderson, que faz o Antenado de Esporte todos os dias aí, né? Aqui na rádio, tão querido nosso Biruta. Ele está sempre atento aí às nossas atividades e o Antenado acontece todo dia às 18 horas. Bom, dito isto, vamos lá, querida. E eu queria saber uma outra questão também, por exemplo, até uma pergunta bem de leiga, né? Hoje não está sol. Hoje está um tempo assim, ainda está querendo, né? Abrir um solzinho, mas está bem mormaço, né? Como é que funciona? Isso aí vai funcionar mesmo não tendo esse solão que nós esperamos sempre ter, né? Aqui no nosso litoral? Aliás, né, Ana, a gente tá esperando a primavera, que já chegou, mas a gente ainda não tá sentindo ela, porque tá muito chovendo, muito nublado. Mas é assim, o que gera energia é a luz solar, não o sol em si. Uhum. Então, o fato de estar de dia, a gente está produzindo energia, tá? É claro que quando o sol não tem impedimento de nuvens e ele tá brilhando lá a pino, óbvio que a produção vai ser maior. Mas o dia nublado ou chuvoso, ele não impede a produção, porque a luz solar continua te capacitando, né, a produzir a energia através dos painéis fotovoltaicos. Maravilha. E uma coisa que é interessante, que nós temos hoje essa energia sendo amplamente utilizada por grandes empresas, né? E às vezes as pessoas ficam assim, mas é só grande empresa que tem cacife, né, para poder comprar, para poder conseguir aí pagar os painéis. E uma outra preocupação também, as pessoas até brincam assim, Ana, mas será que algum disso aí não vai ser taxado de uma forma muito pesada, né? Porque é alguma coisa... o pessoal sempre já está ampliando, daqui a pouco o pessoal já taxa, né? Como é que você observa essa questão, Dani? Então, o que já, né, houve essa discussão entre o setor de energia solar e as concessionárias, envolvendo, obviamente, o Congresso, para determinar as leis e diretrizes. Quando algo é novo, não existe uma base legal, né? Então, você precisa nortear quais vão ser as leis que vão passar a reger aquele setor que é novo. Então, quando é novo, não existia nenhum fundamento anterior. Então, qual estava sendo a discussão? As concessionárias estavam alegando que apenas o pagamento da taxa mínima não estava cobrindo os custos, porque como é um sistema on-grid, que é interligado à rede da concessionária, a estrutura, né, utilizada é a deles, embora seja uma concessão, porque é público, né? Então a concessionária ela utiliza o que é público, eles é que administram. Então eles estavam reclamando que não estava cobrindo o custo deles. Então eles fizeram uma exigência de uma taxa de 57%. E aí ninguém aceitou, porque era uma taxa muito abusiva, e foi para discussão, foi para pauta, fizeram os cálculos e, de fato, foi comprovado que eles estavam em déficit, foi comprovado matematicamente. Tá? Então, realmente, a concessionária não estava tendo todos os custos cobertos com apenas a taxa mínima. E aí ficou estabelecido o quê? A Lei 14.300, que entra em vigor agora, a partir de 7 de janeiro, ela determina a taxação. Só que como vai funcionar essa taxação? Eles não aprovaram o que a concessionária pediu. Eles vão fazer uma tabela progressiva, que vai começar agora no ano de 2023, a partir de 7 de janeiro, com 4%, tá? E aí vai aumentando ano a ano em múltiplos de 4 até chegar em 24%. Essa lei, ela é uma lei transicional. Mas o que vai ser definido após esse período, 2029, vai ser, porque isso vai até 2029. Em 2029 vai ser definido o que vai reger mesmo a partir de 2030. Essa reunião que vai fazer essa regência do que vai acontecer de fato, vai acontecer em junho, agora do ano que vem, de 2023. Então, para facilitar
A linguagem, fazer uma linguagem mais aqui pedagógica, é assim, agora nós estamos no período de vacância da lei. O que isso significa? Quem adquirir agora o sistema fotovoltaico vai estar isento de taxação até 2045. E óbvio que eles não estão divulgando isso porque eles querem que as pessoas paguem a taxação. Então, eles agora, como foi provado, realmente é prejuízo para eles, porque não está cobrindo todos os custos. Então, quem fizer agora está no momento chave. Está isento até 2045. Como funciona esse fazer agora? Você tem que estar com o projeto feito e homologado até o dia 7 de janeiro. Já instalado e homologado. Não adianta querer correr e fazer na véspera, porque se não tiver homologado na concessionária, não vai pegar a vacância da lei, tá? E quanto tempo demora para se homologar esse processo? Então, depende muito da concessionária, Ana. Tem concessionárias, por exemplo, a Enel lá, naquelas regiões lá de Santana do Parnaíba, tudo que... Porque, assim, pensa numa concessionária burocrática, complicada, que você tem que acionar fiscalização, tem que acionar protocolos. A EDP, ela já foi, assim, mais morosa. Agora ela está cumprindo os prazos, então tá mais rápido. Na nossa região aqui, do litoral, EDP, Electra, elas são mais rápidas. Então, se a empresa contratada for uma empresa que já der entrada nos processos de homologação concomitante com o pedido, não esperar terminar, já dá entrada logo no começo, dá pra gente fazer isso em até 40, 45 dias, tá? Então, ou seja, a gente já tá muito em cima. Quem tiver que fazer pra ficar no período de vacância, a hora é agora, não dá pra esperar. Aí depois, quem entrar depois, vai continuar compensando? Vai. Porque vai começar com 4% e essa taxação, Ana, ela vai ser só em cima do valor injetado. Isso é bem importante, ela não vai ser em cima da autoprodução. Então, por exemplo, o que você produziu e consumiu, você não paga taxa. O que você vai pagar a taxa? Em cima do que você injetar, em cima do que você armazenar na rede. Então, se você produziu 1.000 kW e você usou 500 kW, e você injetou 500 que sobrou na concessionária, você vai pagar 4% em cima dos 500 que foi injetado. Você não vai pagar em cima de tudo. Isso é muito importante ressaltar. Então, a taxa não vai ser um bicho de 7 cabeças. Lógico que como ela vai aumentando numa tabela progressiva ano a ano, ela vai ficando mais pesada. E quem já fizer já vai entrar nessa taxação. Ou seja, 2024 já vai ser 8%, 2025 já vai ser 12%, 2026 já vai ser 16%. Entende? Então, 2027 já vai ser 24. Então, a pessoa já vai estar nessa tabela progressiva. Então, gente, fica uma dica preciosa de investimento. Momento chave para instalar o sistema fotovoltaico. Vai compensar depois? Muito. Mas o payback, que a gente chama, que é o tempo do retorno do investimento, quem fizer agora vai ter o melhor tempo de retorno do investimento. E isso é importante, inclusive, que realmente com esse processo de aumento, essa sinalização que a gente está dando aqui de criação de cooperativa depois vai ser muito importante para você poder retornar, né? Quer dizer, poder comercializar esse excesso de uma forma inteligente, né? E estratégica. Bom, vamos lá. Dani, aí uma pergunta também bem objetiva. Eu, por exemplo, se eu moro num apartamento... eu tenho que, de uma certa maneira, conquistar, convencer, mediar com os outros moradores para a instalação dessa placa, né, de energia solar no prédio. Né? Isso tem que ser negociado de alguma maneira. Ou eu, lá do meu apartamento, no meu apartamento, eu consigo fazer isso de uma maneira individual? Então, uma excelente pergunta. A questão de apartamento... Normalmente tem que verificar sempre o espaço. Às vezes o prédio ele não tem espaço para colocar energia solar para todos os condôminos, os moradores. Não existe espaço para atender a todos. Ah, tem um espaço para atender 2, aí os outros vão ficar sem. Então acaba o que acontece em prédios normalmente. O pessoal coloca energia solar para atender a área comum do prédio, que já é uma economia gigantesca no condomínio, claro, né, nos valores de condomínio. Aí, quando não tem espaço, uma solução que é bem vista é colocar carport, que são estruturas na área de cobertura do estacionamento. Aí faz uma cobertura nas vagas, coloca as placas solares em cima para poder atender a área comum do prédio. Agora, para atender os moradores, os proprietários, imagina, o prédio tem que ter muito espaço para colocar todas as placas. Então, muitos não tendo esse espaço para atender todos, a maioria não tem. Então, acaba ficando inviável. Aí, o que a pessoa pode fazer?
Vamos supor que algum parente tem uma casa, tá? Aí você pode colocar energia solar para atender a casa dessa pessoa e colocar as duas contas, a sua casa e a casa dessa pessoa que você vai colocar energia solar. Vamos supor sua mãe, tá? Ela tem uma casa, um exemplo. Aí você vai colocar na casa dela, vai atender a casa dela e você vai mandar os créditos para o seu apartamento. Aí você pode. A única regra é... Qual é o tempo, o espaço, quilometragem? Existe alguma coisa nesse sentido de distância entre uma coisa, um espaço e outro, uma casa e outra? Não, existe assim. A regra tem que ser a mesma concessionária e a mesma titularidade, tá? Então, vamos supor, a conta da sua mãe tem que ser transferida para o seu nome, entendeu? A sua conta do apartamento está no seu nome também. Os dois estão na mesma titularidade da Ana Julião? Estão. É a mesma concessionária? Os dois são EDP, por exemplo? São. Então, perfeito. Aí você pode. Independente de espaço, de quilometragem. Independente. Quem, por exemplo, aluga um imóvel, isso também é bem legal. A pessoa aluga ou ela pode instalar e entrar em acordo com o proprietário do local, porque isso já vai valorizar o imóvel do proprietário. Inclusive, é muito legal a pessoa investir nisso, porque o inquilino pode pagar o aluguel e mais a conta de energia para ele, ao invés de pagar para a concessionária. Mas, às vezes, tem proprietário que não quer fazer esse investimento. Aí, o inquilino paga uma conta de energia muito alta. Então, pega a autorização para instalar as placas. Depois, desinstala e leva para onde você quiser. Agora, se também for um imóvel alugado, mas a pessoa tiver um espaço, seja uma fazenda para fazer em solo, porque é possível, um sítio para fazer a instalação em solo, seja uma casa grande que tenha espaço para colocar as placas, então ele faz na casa dele própria e manda os créditos para a empresa. A única coisa que precisa é transferir a titularidade da casa para o CNPJ, porque tem que estar na mesma titularidade, ou vice-versa. Entendeu? Entendi. Então, minha gente, olha, pode ser até que você tenha ficado com alguma dúvida ao estar assistindo esse programa, mas você fique aí muito à vontade. Você pode mandar as suas questões, as suas perguntas aí para o nosso Facebook ou para o nosso WhatsApp, que a gente passa aí para a Dani poder estar respondendo aí para você. Lembrando a você que o nosso WhatsApp é 12992379608. E vamos lá, Dani, me diga uma coisa. Nós temos aí alguns caminhos para a gente começar a produzir essa energia, né? Você falou, já explicou várias questões, e uma das coisas que você falou, desse espaço, desse tamanho aí, do local para instalar a placa, qual é a metragem mínima que eu preciso ter? E aí, falando de uma casa, né, uma residência aí com quatro pessoas, que convivam 4 pessoas, o que geralmente é recomendado, tanto de espaço para a instalação da placa, né, quanto de capacidade, não sei, 1, 2, 3, 4 placas, como é que seria isso? O que vocês recomendam? Uma casa, digamos aí, vamos colocar aí 379 metros, 380 metros quadrados, né? Então, como que funciona? O sistema fotovoltaico, ele é muito personalizado, tá? Ele é de acordo com a necessidade individual de cada cliente. Não dá pra gente fazer uma média, porque, por exemplo, um gasta 200, outro 300, outro 400, como que funciona essa conta? Na conta tem um histórico de consumo. Lá no histórico de consumo vem os últimos 13 meses de consumo. A gente tem que somar os 13 e dividir por 13 para achar a média anual. Tá? E óbvio, a pessoa tem que informar também se pretende aumentar esse consumo, porque aquilo é a sua realidade, mas se você for instalar um aro ou alguma outra coisa, então você precisa avisar para a gente também somar essa média. E aí você vai achar qual é a sua demanda, o que você precisa. Em cima disso, a gente vai calcular o tamanho do seu sistema. Aí vai ser feita uma visita técnica, porque dependendo da quantidade de placas que você vai precisar para atender a sua demanda, e isso vai depender dessa sua média anual. Aí a gente vai ver a área de telhado que é necessário para instalar todas as placas, e a gente também vai ver a orientação do telhado. Porque, por exemplo, quando a gente tem o telhado para o lado norte, a gente tem uma fonte de produção altíssima. Quando a gente precisa distribuir leste-oeste, já tem uma certa perda. Quando o telhado exige que a gente coloque placas, por exemplo, para o sul, a perda é muito grande. Então, a gente precisa aumentar o número de placas. Por isso que precisa fazer uma visita no local. Dani, então, olha só, esse assunto está ótimo, mas eu vou pedir a você mais um tempinho para a gente. Daqui a pouco a gente retorna com essa conversa tão interessante, tão
Eu digo assim que são detalhes que a gente tem que entender com calma. A gente vai repetir algumas questões que você está colocando aí. Porque agora nós vamos lembrar da nossa querida apoiadora, que é a Kátia Botelho Mori, que é da KB Brand and Business. A Kátia que faz um trabalho fantástico com a sua empresa. Se você está abrindo a sua empresa agora, olha aí, aproveite que ela é especialista em branding e ela pode fazer todo um projeto com você nessa área para que você possa ter clareza aí de todas as questões ligadas à cultura, identidade, ao marketing da empresa, todo um processo que é muito amplo e que vale a pena conferir. Então vamos agora para o nosso Minuto do Branding. Minuto do Branding, com Kátia Botelho Mori. Oi, gente. Hoje nós viemos falar aqui de inteligência de marca na parte de negócios. É muito importante, se você tem um negócio de qualquer segmento, que você tenha bem definido quais são as prioridades estratégicas, porque nós vemos no dia a dia as empresas com uma rotina muito acelerada, mas sem prioridades bem definidas. Para isso, é importante que você analise no ambiente interno todos os pontos fortes para fortalecê-los cada vez mais, os pontos fracos que são lacunas e que normalmente te fazem perder negócios e clientes, e também a parte do mercado externo, com ameaças e oportunidades que impactam muitas vezes o teu negócio e que você não tem um controle direto, mas pode dentro do teu planejamento trabalhar. Com isso, com certeza, você vai conseguir traçar nesse projeto as tuas prioridades principais e fazer da tua marca uma marca cada vez mais forte, assertiva e de sucesso. Quer mais dicas como essa? Deixa aqui sugestão pra gente. Bacana, então aí o recadinho do Minuto do Brand com a nossa querida Kátia Botelho Mori. Vamos então, lembrando também que se você quer qualidade de vida e qualidade em saúde, busque lá a nossa querida Ana Angélica da Aflorarte no espaço terapêutico a Aflorarte, que fica ali no Rua Campos do Jordão, 49, Sumaré. Você vai ter não só uma massagem fantástica com o massoterapeuta Alex Quezada, mas também você vai poder ter a constelação familiar, a constelação estrutural e a escutativa, todo um atendimento diferenciado também de Theta Healing com a nossa querida Ana Angélica. E você já sabe, né? Se você precisa, né, de ficar linda, maravilhosa para os eventos, agora final de ano, gente, sabe como é que é? Nós temos aí casamentos, formaturas, o pessoal resolve fazer festas na empresa e é sempre bom que você esteja muito bem vestida. E você, mulher, não importa o seu tamanho, de P ao G, GG, até a linha, né? Também plus size, você encontra lá na querida Capim Dourado. A nossa empresária Gláucia Cruz vai estar lá prontinha para te atender, para te receber, sempre com um cafezinho, com uma forma carinhosa sempre. E ela está na Padre José de Anchieta, 797, na loja 6. Então aproveita, dá uma passadinha lá e confira os lançamentos primavera-verão. Olha, tem coisa nova chegando da Jimmy, de outras marcas, sempre com muita qualidade e sempre uma proposta de parcelamento, com desconto. Então, vale a pena lá passar e conversar com a Paty, que é a nossa querida vendedora, e também modelo lá na Capim Dourado. Bom, minha gente, vamos continuar o nosso papo aqui, bem gostoso e com muitos detalhes. Eu estava ouvindo a nossa Daniele Kuhlmann falando, né, da termoenergia solar, e eu realmente, assim, são muitas questões que a gente precisa compreender com calma. Então, a Dani estava falando do processo, né, de como é que a gente consegue aí obter, né, um bom retorno aí com a produção da energia. Dani, então você fez uma série de explicações, que na verdade era um processo, né, de quanto tempo demora e precisa ter uma série de aprovações de como é que a gente consegue instalar e instaurar e começar já a utilizar essa energia. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? E eu queria agora saber, nessa continuidade, se existe algum impedimento para a instalação. Então, a questão do impedimento, aquela que a gente falou do apartamento, né? Uhum. Normalmente prédio acaba não tendo espaço para atender a todos e ninguém vai atender só um grupo seleto, porque ou atende todos ou não atende. E também existem espaços, ambientes que, por exemplo, é tudo cercado de
muitas árvores ou prédios que cobrem tudo, fazem um sombreamento total no local. A gente falou sobre a questão da luz, né, que é o que produz, mas o sombreamento, ele pode tornar, o sombreamento total, vamos supor, todo o tempo fica o sombreamento ali. Ele pode impedir uma produção eficiente, ele pode ter, por exemplo, você pode ter que colocar um sistema muito grande que acaba ficando inviável o investimento, entendeu? Uhum. Então, se tiver muito sombreamento. Lógico que com sombreamento, não é qualquer sombreamento que impede, não, porque existe a tecnologia do microinversor, que é justamente para isso, né? Mas se o ambiente tiver muito sombreamento, aí pode ser que o setor de engenharia fale que não é viável naquele local. E o que é um microinversor? Então, existem 2 tipos, né, de inversor. O inversor string e o microinversor. O string é assim, ele é um inversor que atende todo um conjunto de placas, tá? É interligado todo o conjunto nele. Como que funciona? Se uma placa sombrear, todas as outras vão copiar a menor produção desse sombreamento. É como se todas estivessem com esse sombreamento. Mesmo que não estejam, ele vai copiar a menor produção. No microinversor, já é diferente. O sistema de produção é individualizado. Então, como funciona? Se uma placa sombrear, as demais continuam produzindo normalmente. Isso também vale para alguma pane, algum problema que dê no sistema. Porque o sistema ele é feito para produzir no mínimo 25 anos. É muito tempo, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Vamos supor que uma placa dê problema no sistema no decorrer aí dos anos. Se uma placa der problema, toda a produção para. No string, no inversor string. No microinversor, não. Uma deu problema, as outras continuam produzindo normalmente, tá? Por conta dessa questão do sistema individualizado. E se tiver sombreamento, o microinversor, ele é a melhor solução, porque vai estar sombreando um cantinho, as outras estão produzindo normal, entendeu? O microinversor, ele atende até no máximo 4 placas. E o inversor não, ele já atende uma capacidade muito maior, dependendo da potência dele. O microinversor não, você pega o microinversor 4 placas. E é legal e mais prático, se você quiser aumentar o sistema, por exemplo, depois você só coloca mais um microinversor e 4 placas. Então, a gente sempre orienta o cliente, quando possível. É um pouquinho mais caro colocar o microinversor, muito pouca diferença. Mas o custo-benefício compensa muito mais. Uhum. Então, vale bastante a pena. E outra coisa, a gente consegue dar à nossa empresa... Porque normalmente o mercado vai até 10 anos de garantia nos inversores, né? A nossa empresa dá 15 anos de upgrade de garantia no microinversor. No microinversor a gente consegue essa garantia estendida, o que é uma vantagem enorme. Sem dúvida. Nossa, 15 anos é muito tempo, né? Realmente uma segurança bem confortável. E Dani, diga uma coisa, quando a gente tem, né? Então a gente já falou aí a diferença entre microinversor e macroinversor, porque isso é importante, são termos técnicos que nós não necessariamente sabemos, né, e compreendemos. Então, é importante, por mais que a gente micro algo menor, pequeno, mas é importante que a gente tenha clareza, né, do que é cada um desses itens. Ana, deixa eu colocar aqui também, porque como que funciona? Quando a gente fala inversor, microinversor, o que é esse inversor? É importante falar, né? É o que vai transformar a energia solar capturada pelos painéis solares em energia elétrica. É o inversor que vai inverter, ou seja, transformar a energia solar em energia elétrica. Então, como que funciona o sistema solar fotovoltaico? As placas, painéis ou módulos, porque é o mesmo nome, tá? Tanto faz. Placa, alguns chamam de placas, painéis, módulos é a mesma coisa. Vão ser colocadas ou no solo ou no telhado e elas vão captar a luz solar, tá? Através dessa captação, elas são interligadas nesse inversor ou no microinversor, tanto faz. Aí a gente já explicou a diferença. E esse inversor ou microinversor é que vai transformar a energia solar captada em energia elétrica para atender a demanda de todo o estabelecimento. Diferente do aquecimento solar, porque as pessoas confundem bastante essa questão. O aquecimento solar, ele é um aquecimento de líquidos. Essa luz solar, ela vai vir por esses captadores solares ligados a um boiler e é para fins térmicos, vai aquecer o líquido, é totalmente diferente. Não vai produzir energia solar, vai aquecer líquidos, chuveiro, piscina, torneira. Então, são duas coisas completamente diferentes, aquecimento solar e energia solar fotovoltaica. Sim. Então, os sistemas funcionam dessa forma. Então, quando a gente fala inversor, é só lembrar a palavra inverter, transformar, é que vai transformar a energia solar em energia elétrica. Olha, e você está falando de algo tão importante que, assim, nós podemos até utilizar os dois sistemas, né?
de uma forma e de outra. Mas quem coloca a energia, né, como você falou aí, invertida para as placas, você vai ter a possibilidade de um consumo reduzido, né? No sentido de poder utilizar aquele chuveiro de mais de 20 minutos, né? Isso tem, quer dizer, faz pra gente esse paralelo, né? Quer dizer, a pessoa, não toma banho de chuveiro quente durante, né? Porque você vai ter um consumo aí muito alto, né? E agora, a partir do momento que você utiliza uma energia que tem um custo menor, né? A longo prazo ela se paga, né? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, é bem interessante que tem gente que acha assim, coloquei energia solar, agora eu posso deixar o ar-condicionado ligado o dia todo, eu posso deixar todas as luzes ligadas, eu posso tomar um banho de 1 hora, que as placas suportam tudo. Gente, não funciona assim. Lembra que a gente falou que o histórico de consumo que está lá na conta é a média dos últimos 13 meses. A gente vai somar os 13 e dividir por 13 para achar a sua média. Então, aquela é a sua realidade. Então, vamos supor que essa soma nessa média deu 500 kW, um exemplo, que é o que você precisa. Então, a gente vai colocar um sistema fotovoltaico que vai te produzir, em média, 500 kW para atender a sua demanda atual. Se você começar a aumentar a demanda atual, aumentar o seu tempo de consumo do ar-condicionado, aumentar o seu tempo de banho, aumentar ou instalar novos equipamentos, obviamente, o que vai acontecer? As pessoas pensam que vai cobrir tudo. Não, você vai pagar excedente na conta de energia. Então, o que você produziu da sua conta, da sua energia solar, legal, vai te cobrir. Eu produzi 500, gastei 600. O que vai acontecer com esses 100 a mais que eu produzi, que eu consumi? A concessionária vai te cobrar na conta. Você vai pagar junto com a taxa mínima, tá? Lembrando que a taxa mínima, hoje ela é existente e ela é obrigatória. O que vai acontecer é uma nova taxação que antes não existia, maior. Mas a taxa mínima hoje, ela existe. Aí, eu não sei se a gente pode já falar dela. Pode falar. A taxa é assim, depende do tipo de fornecimento, tá? Se o fornecimento for monofásico, vai pagar o equivalente a 30 kW. Se o fornecimento for bifásico, vai pagar o equivalente a 50 kW. Se o fornecimento for trifásico, vai pagar o equivalente a 100 kW. Então, você vai lá na sua conta, ver o tipo de fornecimento, você vai saber quanto vai ser sua taxa mínima. Mas qual que é o valor do quilowatt? Como o EOF é rotativo, não dá pra gente precisar, tá? Mas coloca aí que seja 1 por 1. Não é 1, não chega a R$1, tá? Mas só para você ter uma média. Bifásico, 50 kW, R$50 mais os 25% do ICMS. Vai dar uma média de 65. Dá menos, porque o quilowatt não chega a R$1. Mas só para a pessoa ter uma estimativa de quanto vai pagar. Portanto, por exemplo, tem gente que me procura, lá na feira teve todo tipo de público, óbvio, né? Pessoal, eu pago R$100 de conta. Eu pago R$120 de conta. A pessoa que paga uma conta já muito baixa, não compensa para ela colocar. Porque de todo jeito ela vai ter que pagar essa taxa mínima. Então, o investimento que ela vai fazer no sistema solar acaba não compensando. A partir de 200 kW, compensa. 200, 250 já compensa a pessoa colocar. Menos do que isso, o investimento fica inviável. Então, é bem bacana, até assim, com os empresários, né? Que às vezes tem um custo muito grande, né? Seja com máquinas, né? Que eles ficam atentos, porque aí sim compensa pelo custo que eles têm com a energia, né, Dani? E é tão interessante quando você coloca isso, porque hoje nós estamos vivenciando, na Europa já está começando lá o inverno, e eles estão muito impactados, a energia está subindo muito lá, porque é aquela história, né? Eles dependem da energia que é produzida via carvão, e muito dessa energia vem da Rússia, né, que está aí num momento aí de conflito. Então, eles estão assim, muito assustados e preocupados com essa questão de fornecimento de energia. Então, é uma realidade que a gente precisa ficar atento. E aqui no Brasil, a gente tem várias fontes de energia, né, e o sol é uma delas, né, no sentido de aproveitar aí as nossas possibilidades naturais aí, para que nós possamos, então, ter uma energia mais limpa e, de fato, ter uma energia autossustentável, né, no dia a dia da gente. Dani, e eu queria saber o seguinte, afinal das contas, você falou um pouquinho, mas eu consigo economizar, então, quanto, né? Se eu tenho uma empresa, eu estou, por exemplo, agora atendendo um grupo de empresários na área de confecção lá do Rio, lá de Friburgo, e eles falam que, em função das máquinas, né, que são muitas que eles utilizam, realmente a energia é algo realmente considerável, né? Nesse plano de negócio deles lá, pesa bastante.
E aí, então, nesse caso, quanto é que a gente consegue economizar e em quanto tempo esse equipamento, então, consegue se pagar, né? Até 95% é a economia. E eu costumo falar, eu estava conversando com muitos empresários lá no Empreenda Caraguá, né? A gente também conversa diariamente com muitos empresários. E eu falo o seguinte, que a concessionária é uma sócia do negócio. Porque, assim, eu estava conversando com alguns pet shops, mercados, açougues. O pessoal paga uma verdadeira fortuna de conta de energia, postos de gasolina. A gente está falando de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais de conta para mais. Agora, você imagina um pet shop, por exemplo, que paga aí na faixa de 5 mil reais de conta, um exemplo, tá? Quantos cachorros a pessoa tem que atender, quantos pets a pessoa tem que atender para poder chegar nesse valor? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de se preocupar com o que entra, né? E aí faz marketing, faz comercial, faz receita, rede social, faz de tudo para atrair o cliente, para gerar receita. Mas não se preocupa com o que sai. E não faz sentido isso, porque assim, você precisa se preocupar tanto com o que entra quanto com o que sai. Se eu conseguir estancar uma verdadeira sangria, que é essa conta absurda de energia, eu consigo tirar esse custo da minha empresa, do meu estabelecimento, e eu consigo economizar 95%, quem sentou para fazer cálculo, eu tô falando de matemática, não tô falando de argumento de vendas, tô falando de matemática, vai com a calculadora. Quem sentou para fazer conta, vai fazer o sistema solar. Hoje, para você ter uma ideia, não existe nenhum investimento no mercado. A gente pode falar de CDB, de fundo imobiliário, CDB a 200%, que tem banco oferecendo. Qualquer tipo de investimento que você pegue hoje não vai te dar o rendimento que a energia solar vai te dar. Porque a sua economia vai ser a sua conta vezes 12. Quanto que você gasta no ano com a concessionária? Agora, calcula se o seu rendimento, se o seu investimento está rendendo para você esse valor anualmente. Difícil. Então, o investimento em energia solar vai te trazer esse retorno. Então, a economia, ela é... assim, a gente já fez um cálculo com o nosso economista, Jorge Cesaroni. Ele é um dos líderes num banco de renome. Eu pedi para ele fazer um cálculo para nós. O último aumento da conta de energia foi 18%. A média é 14%. A gente considerou um aumento de 14%. Em 25 anos, juros sobre juros, aumento sobre aumento. Quem paga R$500 de conta por mês vai ter entregue em 25 anos, que é o tempo mínimo de funcionalidade do sistema fotovoltaico, vai ter entregue em 25 anos mais de R$1 milhão para a concessionária. Então, se você tem o plano de fazer o seu primeiro milhão... Tá aí uma boa opção. Tá aí, investe em energia solar, que você já vai embolsar esse primeiro milhão, ao invés de entregar para a concessionária. Em 25 anos, você tá com o seu primeiro milhão, porque o tempo de retorno do investimento que você também perguntou depende da questão se vai fazer à vista ou financiado, tá? Inclusive, estou fechando agora com um empresário que, inclusive, está assinando hoje com a gente. Um abraço, querido Arlindo. Lá, ele tem, assim, um investimento. Ele estava vendo se ele ia pagar pelo banco, né? Ele é correntista de alguns bancos, então a gente estava estudando taxas e também com as financiadoras para ver qual que oferecia a melhor taxa. Quando você faz financiado, você vai ter os juros do financiamento. Então, obviamente, o tempo de retorno, que é o payback, vai aumentar. Tá? Vai para 4 a 5 anos, porque mais que dobra o valor do kit quando você financia. Quando você tem esse dinheiro investido, como o investimento não vai te dar esse retorno anual dessa economia do sistema solar, então compensa você tirar o dinheiro que está investido, investir em energia solar, pegar esse retorno financeiro e fazer isso, e pagar à vista. Se você pagar à vista, seu tempo de retorno vai ser de 2 anos a 2 anos e meio. Então é muito rápido. Se você pagar financiado, vai ser de 4 a 5 anos, dependendo do seu score e da taxa aplicada. Esse é o tempo de retorno. Só que se você fizer um cálculo... não, eu não tenho esse dinheiro investido, eu não tenho como pagar à vista, então eu vou ter que financiar. Fica muito caro os juros. Faz o seguinte cálculo. Faz assim, ano 1 até ano 5, que são 60 meses que você for financiar. Pega ano 1 que você pagou para a concessionária. Ano 2, coloca 14% de aumento. Ano 3, mais 14%. Faz até ano 5. Vê em 5 anos qual que foi o montante que você entregou para a concessionária. Agora, pega a parcela do financiamento, ela é fixa, ela não tem aumento. Lembrando que a conta de energia é vitalícia, é para o resto da vida e aumenta todo ano. O financiamento, as parcelas são fixas do começo até o fim. Aí você calcula o montante que você pagou em 5 anos do financiamento.
você se choca, porque você acha que o financiamento fica caro, mas o que você entregou para a concessionária em 5 anos fica um valor maior do que o valor do próprio financiamento. Então, mesmo financiando, você já está embolsando dinheiro. Muito bom. Então, isso aí, a gente coloca, quando a gente está atendendo as empresas, com consultoria, dizendo assim, gente, nós precisamos fechar os ralos por onde saem os nossos valores, e que o empresário, às vezes, por não ter esse controle financeiro muito organizado, ele perde muito, seja no estoque que ele deixa lá e esquece de, né, realizar realmente uma auditoria lá no seu estoque, de colocar a mercadoria para fora, ou de fazer dessa maneira, pensar qual é o melhor investimento e fazer um estudo real, né, do que é melhor custo-benefício. Então, nós temos que ter essa clareza para não nos perdermos aí nos nossos custos. Então, olha, eu entendo que esse programa foi muito esclarecedor. Eu já vou agradecendo aqui a nossa querida Daniele Kurman, que veio aqui para conversar conosco sobre a importância do investimento em energia solar, nessa possibilidade aí de você atualizar a sua empresa no que há de melhor. E lembrem sempre, gente, de pensar em coletivo. Pense coletivamente, que você pode aí reunir 2 ou 3 empresários, né, colocar uma captação e fazer uma distribuição aí interessante para um grupo, né? Bom, minha gente, muito obrigada, Dani. Até um próximo encontro e vamos conversando aí o que tiver aí de notícia, a gente atualiza o pessoal aqui no Tudo Bendito. Ana, eu quero agradecer, deixar o nosso contato do WhatsApp, que é o DDD 12 97402 3911 e 974023911 e as nossas redes sociais, @termoenergiasolar _ termo com TH, tá, gente? Instagram e TikTok. Qualquer dúvida, qualquer consultoria, por favor, nos chame. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que realmente a gente tenha contribuído aí com bastante informação pro pessoal. Um abraço. Nós que agradecemos aqui. A Antena 8 fica aqui sempre muito grata pelas informações tão preciosas. Vamos mandando um alô final aqui, queridos, para a nossa querida Maria José, nossa querida ouvinte sempre de todos os dias, o nosso amigão aí, Zé da Viola, que todas as manhãs, a partir das 5 horas da manhã, está aí comandando, né, o programa sertanejo, e também atentos, né, que nós temos aqui a nossa querida, a fotógrafa Fátima Marques, e a nossa Solange lá, do nosso Salão Sol Estética, na Sergipe 721, ela é uma pessoa tão querida. Minha gente, fiquem com Deus, muito obrigada, até a próxima, até o nosso próximo Tudo Bendito. Beijo!